De volta com o Manhã Noia, as principais notícias do dia. Você acompanha aqui nesse comecinho de semana para começar a sua semana bem informado. Heróis de Superação. Esse é o nome da campanha do Instituto Autismo do Amazonas que está promovendo. Ele faz parte das comemorações para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, que acontece em abril. A ideia da ação é passar para o público que as limitações das crianças e jovens autistas não é uma forma de impotência. Todos eles se transformaram em super-heróis, mas não são personagens de quadrinhos. O Bruno, que sonha em ser jornalista, foi super repórter. Eu sou Bruno Dantas e eu sou jornalista do Instituto do Autismo no Amazonas. A sociedade aqui vai perceber que temos o Bruno, que é super repórter, temos a que gosta de água, que é super nadadora, super bailarina, que gosta de música. Então isso é muito importante, mostrar as habilidades deles. As fantasias são de heróis, ok. Mas o que os pais desses pequenos querem, na verdade, é através da campanha mostrar que no dia a dia eles são heróis da vida real. Atualmente, o Instituto atende 50 jovens e crianças entre 4 e 15 anos. Durante todo o ano, eles recebem um acompanhamento multidisciplinar. Mas os meses de março e abril são especiais. É justamente nesta época do ano que eles chamam a atenção da sociedade para o autismo. Hoje a gente está fazendo esse lançamento da campanha. Nas nossas redes sociais, todo dia, é disponibilizada imagem, né, das crianças vestidas de super-heróis, onde a gente coloca mensagem, fazendo menção, né, em relação ao autismo. É o caso do Marcelinho, que foi fantasiado de Capitão do Amor. Para a mãe dele, a data é a mais importante do ano, já que remete todas as evoluções do filho ao longo dos anos. O preconceito tem muito na sociedade. E graças a Deus, assim, através das terapias, né, que a instituição ela nos propõe, nos ajuda, ela nos faz assim ver o talento que eles têm, né? Porque muita gente pensa, né, que as crianças não são capazes e são muito inteligentes. E agora um alerta aos pais. Em média, 2 crianças por dia dão entrada no pronto-socorro da Compensa com algum objeto preso na garganta, ouvido ou nariz. Uma prova de que todo cuidado é pouco. Nos exames de raio-x, a prova das peraltices. Isso aqui é o quê? Esse aqui é uma bateria. Esse aqui é um anel. E aqui é um caso bem interessante, que também é uma medalhinha em forma de coração. Chega toda semana ou todo dia casos como esse aqui? Toda semana chega, apresenta-se. Ano passado, 739 crianças com algum objeto dentro do corpo deram entrada no pronto-socorro infantil da Compensa, zona oeste de Manaus. Nos 2 primeiros meses de 2018, foram 134 casos. 6 foram objetos presos na garganta, 17 entraram pelo nariz, 18 pelo ouvido e 93 foram engolidos pelas crianças. A unidade é referência nesse tipo de atendimento, mas nem sempre o socorro médico surte efeito. Semana passada, uma criança morreu depois de comer soda cáustica. O campeão de ocorrências continua sendo a ingesta de moedas e baterias de games ou de relógio, que são exatamente iguais. Então, esses objetos, eles, se entrarem na boca e irem até o estômago, pode até sair. Mas se chegarem ao pulmão, não há como sair. Então, somente a retirada através de broncoscopia é que pode salvar essa vida. O pequeno Caleb nunca passou por esse tipo de situação, graças à mãe, que está sempre atenta para retirar o que ele põe na boca. Rodinha de carro, por exemplo, perna de boneco, é o mais rápido que a gente tem que tirar da boca. Alguns sinais podem indicar a gravidade do problema. Se a criança consegue tossir, chorar ou falar, é mais fácil de contornar a situação. E existem algumas manobras que os pais podem fazer antes do resgate chegar. Em caso de engasgo, a criança deve ser colocada de bruços sobre o braço de um adulto. Uma das mãos fica no queixo e a outra dá 5 tapas nas costas. Em seguida, a vítima deve virar para cima e receber 5 pressões com a ponta dos dedos na altura do peito. As manobras devem ser repetidas até o corpo estranho sair ou a ajuda chegar.
Se o problema for no ouvido ou no nariz, a criança deve ser mantida deitada, com o lado da cabeça, por onde o objeto entrou, virado para baixo. As técnicas são voltadas justamente para a sobrevivência de uma vida. Então, uma vez que uma mãe, ou um pai, ou um parente passe por uma situação de perigo, por questão de engasgo, é importante que ele saiba o que fazer nesse momento. E também sempre lembrar de ligar para o 193 para que ele seja orientado, né, já que a dificuldade do deslocamento é a chegada até o hospital. E nesse exato momento, moradores do Morada do Sol fazem um protesto. Eles interditaram uma das ruas do conjunto e é para lá que a gente vai ao vivo agora com Danilo Alves. Olá, Danilo. Qual é a situação aí? A reivindicação é por qual motivo? Adriane, a reivindicação dos moradores é por conta da falta d'água aqui no conjunto. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o Danilo, que está ao vivo aí lá na Morada do Sol. A gente está com bastante barulho, né? Daqui a pouquinho a gente volta para entender, de fato, qual a reivindicação dos moradores e principalmente a interdição daquela rua, né? Uma rua que dá acesso a vários bairros. Daqui a pouquinho a gente volta ao vivo. Agora a gente vai saber o resumo das principais notícias até aqui. Confira. Homem é linchado após estuprar e assassinar adolescente de 13 anos. O caso aconteceu no fim de semana, quando a menina voltava para casa de uma festa, no bairro Novo Reino 2. O suspeito teria levado a vítima para o terreno baldio, onde cometeu estupro e a decapitou. Moradores do local, transtornados com a situação, agrediram o acusado até a morte. Menino de 9 anos morre após levar tiro no pescoço. E o Youssef Bismarck teria atirado acidentalmente com a arma do pai, que é policial militar. Abalado, José Ribamar se apresentou espontaneamente à delegacia para prestar depoimento. Segundo ele, a pistola estava guardada em um armário na casa de familiares. A criança chegou a ser socorrida, levada para o hospital com vida, mas não resistiu. Carro cai em cratera. O caso aconteceu na madrugada de sábado, quando o homem aparentemente embriagado perdeu o controle do veículo e caiu em uma obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura, no bairro Redenção. Segundo moradores do local, o buraco começou pequeno, mas aumentou de tamanho devido às péssimas condições do asfalto. A prefeitura informou que está atuando na substituição de uma tubulação da rede de drenagem na área. E você que está acompanhando o Manhã no Ar pode interagir com a gente, manda sua mensagem para a nossa página na rede social. É só digitar Manhã no Ar e você vai interagir ao vivo com a gente, mandar seu recadinho, fazer sua denúncia ou também reclamação, sugerir reportagens. Essa é a semana de aniversário do Manhã no Ar e durante essa semana a gente tem programação especial para você. Porque agora eu vou mais uma vez ao vivo com o Danilo Alves. Olá, Danilo, você explicava para a gente o motivo desse protesto aí na Morada do Sol. Isso mesmo, Adriane. Agora o áudio está um pouquinho melhor. A gente fala sobre o motivo dessa manifestação, que é a falta d'água. Os moradores aqui da Huáscar Angelim, de todo o conjunto, estão reclamando dessa falta d'água e não tem água na torneira desses moradores há pelo menos 5 dias. Mas é um problema, né, Márcia? Muito bom dia para você. Ela, que é uma das moradoras aqui do conjunto, que decidiu dar um basta nessa espera e fecharam a rua. Foi isso mesmo? Sim, foi isso mesmo. Nós estamos há 3 meses sem água, mas há 48 horas o abastecimento cessou completamente. Nós estamos sem água para beber, sem água para tomar banho. Nossas crianças perderam aula hoje por conta da falta de água no bairro. Isso é inadmissível. Nós estamos no lugar da cidade com a necessidade vital de qualquer ser humano, que é a questão da água, né? Então, por isso que eles estão aqui e manifestando, fechando aqui a rua. Eles colocaram aqui esses pedaços de madeira, estão também soltando fogos para chamar a atenção do poder público, principalmente, lógico, da concessionária de água Manaus Ambiental, é responsável por esse abastecimento. A gente sabe que a rua Huáscar Angelim é uma das principais aqui do conjunto Morada do Sol, porque liga
a Huáscar Angelim, há escolas particulares, há também a Gabriel Gonçalves, que é uma principal ali do conjunto, e claro, né, acaba atrapalhando, porque começo de segunda-feira, as pessoas fazendo ali seus compromissos aqui perto, e a gente sabe que é um transtorno para os moradores, mas, segundo eles, é o único jeito, né, que tem para fazer aqui, para chamar atenção, o único jeito é manifestar. O único jeito é manifestar, porque nós estamos há 3 meses sem água, que chegava às 11h30 da noite, às 23 horas. 5 horas da manhã a água ia embora. Agora nós estamos 48 horas sem um pingo de água na torneira. Isso é um absurdo. Nós queremos uma solução. Cadê o prefeito? Cadê o governador dessa cidade? Cadê a política? Para que serve política, meu povo? Tanto que aqui atrás tem, ó, um cartaz informando: sem água, sem voto. Então, os moradores estão reclamando com isso. Pode falar o que você queria dizer? Nós estamos no nosso bairro do Aleixo. Se não resolver o nosso problema, aqui ninguém vota e nenhum político. Nós queremos uma nova política, queremos uma solução verdadeira. Cadê a água ambiental? Por que nós não temos água? E por que chega a conta todo mês? Por quê? Fica essa interrogação. Por que nós não temos água? Será que está faltando água na CEMIF? E aí? É no bairro do Aleixo. Será que está faltando água no Colégio Lato Senso? No conjunto? No Tribunal de Justiça? Fica um ponto de interrogação para a gente. Por que só nós, moradores daqui do bairro do Aleixo, estamos sem água? Eu acho isso inadmissível. Isso é um absurdo. Tem morador aqui que está até com uma caixa de água aqui, né? Uma caixa d'água, que a gente chama, para poder chamar a atenção também. Como é que tá a situação lá na tua casa? Como é que tá a rotina? Para tomar banho não tem como. Tá tomando banho aonde? Rapaz, não tomo banho faz 3 dias, mano. Tô fedorento, sem escovar o dente. É cruel, mano, ó. Rapaz, difícil. Eu tive que pegar água no garapé. Eu tive que ferver para beber, mano. Não tem água não, pai. Olha aqui, ó. Situação complicada, infelizmente, acaba pelo menos pela comédia mesmo, né, Adriane? Para poder chamar a atenção dessas pessoas. E olha, os moradores, eles não saem daqui até uma resposta da Manaus Ambiental. Então, já tem agente do Manaus Trânsito fazendo aqui o acompanhamento do trânsito. Polícia Militar também está fazendo esse acompanhamento, mas não está aqui nessa zona, que é a zona onde eles decidiram realizar essa manifestação. Vale lembrar que a concessionária Manaus Ambiental já tem ali pelo menos 2.000 situações no PROCON e também, sabe aonde? Na ouvidoria municipal relacionada à conta de água. Só nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2017. Só os desse ano ainda não foram contados. A gente sabe que sempre dá essa dor de cabeça para o morador que, além de pagar a conta, não tem água na torneira, né, Adriane? A gente continua aqui e mais detalhes sobre esse caso e também sobre a resposta da Manaus Ambiental se acompanha no Alô Amazonas. Adriane Diniz. Tá certo, Danilo. Obrigada pelas informações. Situação bastante complicada aí nessa rua, porque ela sai ali, um dos acessos dela é a Gabriel Gonçalves, a rua da CEMIF, do antigo Garajão, e ali muita gente usa como rota para chegar em escolas particulares. Tem 3 escolas particulares, pelo menos, próximo a essa região, e é também uma das ruas que dá acesso ao Parque 10. Enfim, o problema é bem grande, porque não dá para passar nenhum veículo, uma vez que eles colocaram fogo em pneu e outros objetos. Obrigada, Danilo, pelas informações. Até daqui a pouco. E a gente continua ao vivo com a Rádio FM O Dia, que estava acompanhando já a interação com o Danilo Alves ao vivo lá no Morada do Sol. E é para lá que eu vou agora com o Cleiton Pascarelli e Nayandra Amorim. Olá, muito bom dia para vocês. Bom dia, Adriane. Oi, Adriane, bom dia. Vamos falar sobre saúde. Na verdade, um problema, né, que pode ser muito grave. Está sendo investigado mais alguns casos suspeitos de sarampo aqui em Manaus. Exatamente, Adriane. Agora, no total, são 5 casos suspeitos, todos crianças. São 2 meninos e 3 meninas. Com idades que variam de 4 meses a 1 ano. Por causa dos casos registrados em Boa Vista, em Roraima, por causa da imigração da Venezuela, país que enfrenta surto da doença, o Amazonas também está em alerta e a vulnerabilidade, segundo as autoridades de saúde, é considerada bastante alta. Então, no momento, a Fundação de Vigilância em Saúde está investigando aí 5 casos suspeitos, todos em crianças, 2 meninos e 3 meninas. Lembrando que o sarampo, Adriane, é uma doença altamente contagiosa
contagiosa. Eu quero deixar bem claro aqui alguns dos sintomas que são febre alta, dor muscular, tosse, conjuntivite, claro, aquelas manchas avermelhadas espalhadas pela pele. Então, qualquer sinal desses sintomas tem que procurar urgentemente uma unidade de saúde. As autoridades já estão todas em alertas aí por causa dessa vulnerabilidade considerada bastante alta que o Amazonas está enfrentando. A vacinação, inclusive, contra essa doença começou a ser intensificada desde a semana passada em todas as unidades básicas de saúde da capital. Então, aí fica a dica para quem ainda não se vacinou contra a doença, procurar uma unidade básica de saúde para fazer essa imunização. Essa imunização normalmente é feita aos 12 meses, aos 15 meses, mas por conta dessa possibilidade dessa doença voltar, né, uma doença que estava erradicada há 18 anos, outras crianças e até adultos já estão relacionados nessa lista para tomar a vacina nos postos, principalmente quem vai à Venezuela e também para quem vai se deslocar para alguns países da Europa, onde a doença ainda é incidente e podem trazer o vírus novamente para o Brasil. Exato. Sim. Vale a pena dizer que, olha, há 18 anos, pelo menos, não é registrado nenhum caso de sarampo aqui no Amazonas, né, desde o ano 2000. E, segundo a FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde, tem intensificado aí o monitoramento por causa desse surto na Venezuela e desses casos registrados em Boa Vista, tem monitorado, tem feito esse monitoramento e intensificando também a vigilância aqui no Amazonas. Adriane. Agora, mudando de assunto, um estudo do Tribunal de Justiça apontou os bairros com maior incidência de violência contra a mulher. Qual bairro aqui em Manaus ficou no topo desse ranking totalmente negativo? Cidade de Deus. Cidade de Deus, na Zona Norte, é onde mais há registros de agressões às mulheres. Depois vem Cidade Nova e o terceiro bairro é o Jorge Teixeira, na Zona Leste. Cidade Nova, que também é na Zona Norte, né? E segundo informações divulgadas pelo Tribunal de Justiça, mas são dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, dos 10 bairros mais considerados mais violentos para as mulheres, 4 estão na Zona Norte. Então, o tribunal divulgou esses dados aí justamente para chamar a atenção. Entre as denúncias, né, de maiores queixas das mulheres, o primeiro alvo é com relação à ameaça, né, os homens que ameaçam as mulheres. Depois vem vias de fato, depois vem a questão da lesão corporal e finaliza com lesão corporal, desculpa, a primeira é injúria, tá? Injúria, depois vem a ameaça, depois vem aí a questão da lesão corporal. Tudo isso envolvendo as mulheres. E vou lhe dizer mais, Adriane, nesses primeiros meses de 2018, os números de pedido de ajuda, né, da Justiça do Estado ali, para que haja uma distância do parceiro das mulheres, uma ajuda da Justiça, né, a preventiva que eles chamam, né? É quase o dobro do ano de 2017. Então, a coordenadora das varas, né, de defesa das mulheres, que é a juíza Elza Vitória de Mello, afirma que acredita que as mulheres estejam denunciando mais mulheres estejam procurando tanto a polícia quanto a justiça para fazer denúncias quando são vítimas aí de violência. São as chamadas medidas protetivas, né? Exatamente. Que afastam o agressor da vítima. Tem um botão de pânico hoje, que é um dispositivo no celular, o botão rosa, que é um aplicativo que você aciona depois que tem uma medida avisando que alguém está se aproximando para que a viatura mais próxima chegue. Enfim, agora o que me chamou a atenção foi o bairro, né? Cidade de Deus, uma vez que lá é a segunda unidade da Delegacia da Mulher. Exato. Inclusive, eu lembro aqui que quando o anexo foi implantado lá na Cidade de Deus, ali no 13º Distrito Integrado de Polícia, funciona no mesmo prédio, era justamente por conta disso, né? Os índices ali na Cidade de Deus eram muito elevados. Não se sabe o porquê disso, mas é um ponto ali que é alvo das autoridades para investigação. Por que os homens da Cidade de Deus andam mais violentos? Muito obrigada, Cleiton, Nayandra, pela participação. Um ótimo dia para vocês e até amanhã. Obrigado, bom dia. A gente agradece. Até amanhã, bom dia. Tchau, tchau. E hoje é comemorado o Dia do Bibliotecário, uma profissão muito importante, já que este profissional é o responsável de organizar e arquivar tudo que é relacionado à informação. Aqui no estado, o curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas tem mais de 50 anos e já formou cerca de 900 profissionais nessa área.
Dona Maria Clara, formada há 47 anos. Poucas pessoas conhecem esse lugar como ela. Já são 21 anos como bibliotecária. Olha, aqui tem muita coisa legal, muita história legal, sabe? Muita história mesmo. Porque eu vim para cá em 97. Nós não tínhamos assim, como nós temos agora a facilidade, né? De com essa parte toda de... Nós só não trabalhávamos com a parte informatizada. Era na mão mesmo, mas isso era muito bom. Hoje é ela quem administra uma coleção com mais de 260 mil exemplares. São livros, revistas, álbuns, um acervo inteiro da biblioteca pública. Os cuidados são muitos. É preciso tratar todos esses documentos com muito carinho. Afinal, nossa história está aqui. Nós temos aqui várias coisas sobre a Amazônia, sobre os decretos do Amazonas, de criação das coisas aqui no Amazonas. A senhora gosta disso? Gosto. Isso é uma das partes que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com documentos primários, por sinal. Aí você pode estar se perguntando, mas o que faz exatamente um bibliotecário? Ele pode atuar não somente nas bibliotecas, né, mas nos centros de documentação e informação, né, em empresas públicas, privadas, organizações do terceiro setor, né, redes de telecomunicações, né, de comunicações, jornais. É ele que trata, cuida e dissemina as informações. E tem uma qualidade nessa profissão que é primordial: a organização. Tem que ser muito organizado, né, metódico e principalmente um bom leitor para ser um bom bibliotecário. O curso dura 4 anos e já formou só no Amazonas, em 50 anos, mais de 900 profissionais aqui na Universidade Federal do Amazonas. O Luiz Eduardo está no 3º período de biblioteconomia. Saiu do Rio de Janeiro para estudar aqui. Pretendo ficar por aqui, já bolei umas ideias de ir para outros lugares também, porque o mercado está crescendo aqui, mas já tem outros lugares em que ele é muito mais forte, né? Então por que não aproveitar tudo isso, né? Feliz com a escolha? Sim, estou feliz com a escolha. E quando a gente pensa nessa profissão, pensa logo em biblioteca, livros, né? Mas não é bem por aí, viu? A Yolanda abriu um mercado importante aqui no Amazonas 17 anos atrás. Foi um trabalho super inovador. Realmente, nós fomos pioneiros nisso. E eu tive que formar uma equipe, treinar essa equipe em uma coisa que eu não tinha totalmente segurança. Eu consegui enxergar um mercado, uma captação de recursos, entendeu? Porque a gente não só usava como guardou, devolveu, pesquisou, pediu, solicitou e tá, eu te entrego aquilo que tu tá pedindo, não. A gente conseguiu fazer um trabalho de vendas, entendeu? Então, assim, foi muito legal porque a gente tem receita de tudo isso. E não é uma receita pouca, não. É muito caro. Uma profissão importante para fazer com que as informações não se percam. E na televisão é um dos cargos mais importantes. A gente pega o chip, grava, devolve para eles e aí tudo aquilo que foi filmado vai para um banco de dados. Todo dia é uma novidade, é muito bom trabalhar nessa área, porque comunicação, jornalismo, todo dia a gente está inteirado das notícias, tudo que acontece no dia a dia do nosso estado. Aí é preciso ter uma memória muito boa também, porque o repórter não ajuda muito, viu? Nesse caso, as imagens da pesquisa, é tudo bem complexo mesmo. A gente tem que estar... Às vezes a pessoa quer um elefante colorido, então a gente tem que saber lidar. Como é que é? Explica um pouquinho mais, o que tu queres na verdade, entendeu? É mais ou menos isso, o nosso dia a dia, assim. Tá certo, esses profissionais fazem parte da história. E sabe aquelas informações que aparecem hoje em dia pra gente na busca do computador? Pois é, elas saíram de algum lugar. Feliz dia para aqueles que, com muita organização e paciência, deixam a nossa vida muito mais fácil. E em alusão à data de hoje, no fim de semana, aconteceram algumas homenagens aos bibliotecários do Amazonas. O local escolhido para ser palco das comemorações foi a Biblioteca Pública do Estado. No mundo da tecnologia, a declamação do poeta é o chamado para a leitura.
O escritor Dori Carvalho lembra o que despertou nele o fascínio pelo universo da leitura. O poeta reconhece que os recursos da modernidade podem afastar as pessoas dos livros, mas enfatiza que isso não diminui a importância do livro nem das pessoas que lidam com ele. Eu desse não tenho mágoa, só mesmo o lobo não levava. Eu me lembro que o primeiro livro que eu peguei numa biblioteca foi Filosofia de Para-choque de Caminhão. Era um livro só com aquelas frases de para-choque de caminhão. A biblioteca é fundamental para a vida de uma cidade, para a vida de um povo, né? Para a vida dos habitantes, né? A apresentação do poeta fez parte da programação realizada para comemorar o Dia do Bibliotecário. O evento ocorreu nesse fim de semana na Biblioteca Pública, no centro de Manaus, e reuniu profissionais de várias instituições. Houve uma época que o maior desafio que o bibliotecário enfrentava era superar a sua aproximação com as novas tecnologias. As pessoas diziam que o bibliotecário tinha medo das novas tecnologias. Hoje isso é coisa totalmente do passado. O bibliotecário hoje é uma pessoa totalmente integrada com a tecnologia. Os acervos das bibliotecas estão totalmente, a maioria deles, se não estão totalmente automatizados, parcialmente estão automatizados. O atendimento a público já se dá tanto presencial como à distância. O evento faz parte da temporada literária promovida pela Secretaria de Cultura em parceria com os Conselhos Regional e Federal de Biblioteconomia. A confraternização, essa troca de informações, essa troca de conhecimento, ela valoriza, ela faz com que a profissão seja valorizada e que a gente saiba em que patamar estamos, né? Como é que a gente pode melhorar. É nessa conversa, é nessa confraternização que a gente pode se unir para que a gente possa fortalecer a categoria. Tiago Siqueira, há 5 anos, atua como bibliotecário. Ele diz que, apesar da profissão não ser muito conhecida, ela é fundamental no momento em que a sociedade acumula cada vez mais informações. Hoje em dia é muito comum nós trabalharmos estratégias de busca dentro dessas bases para ganhar celeridade no processo, sobretudo quando tratamos de pesquisa em ciência e tecnologia e ainda com outros profissionais que fazem pesquisa nas universidades. Claro que também a gente tem o nosso papel social e por isso é muito importante um evento como esse aqui na biblioteca, porque ela quebra um paradigma de que a biblioteca é um lugar apenas de livros. Hoje a biblioteca ela tem uma função social, onde pode ser um espaço de lazer, um espaço de convivência. E a Caixa Econômica Federal vai selecionar estudantes para estágio. Quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu converso agora ao vivo. Olá, Thea. Tem oportunidades do ensino médio ao ensino superior, né? Como é que faz para se candidatar a uma dessas vagas? Explica pra gente. Olá, Adriane. Bom dia para você, bom dia para todos. Olha só, Adriane, essa é uma seleção que inclui o Brasil inteiro, né? Todos os estados brasileiros, mas tem vaga aqui também para o Amazonas. A Caixa Econômica Federal, ela não divulgou muito bem o número de vagas para cada unidade da federação, né? Para cada estado. Mas o que se sabe é que está sendo feita essa seleção através do Centro de Integração Empresa e Escola, o CIEE. Então é na página do CIEE, no www.ciee.org.br, que o candidato consegue todas as informações. São pelo menos 2 etapas que você precisa fazer online. A primeira delas é justamente ler todas as regrinhas para esse estágio, né? Pegar ali, vamos supor, o edital e saber quais são as áreas que estão disponíveis. E o segundo passo, a segunda etapa, é fazer online mesmo, na própria página do CIEE, uma provinha de 30 questões que vai ser enviada online e que já vai servir aí como a seleção dos candidatos. Os candidatos que vão ser aprovados para essa seleção, para esse estágio, né, eles precisam ter feito pelo menos 50% da prova, ter acertado pelo menos 50% dessa prova. Dessas 30 questões tem que acertar pelo menos 15 e não pode zerar em nenhum tipo de conhecimento específico dentro dessa prova. A partir daí você passa para a terceira etapa de seleção e quem sabe você consegue ser um dos contemplados. Apesar da gente não saber o número de vagas, a gente sabe bem quais são as áreas que eles estão selecionando.
Tem vagas para ensino médio e ensino técnico e, nesse caso, esse estágio ele vai pagar aí para esses profissionais R$400 a R$500, mais R$130 de auxílio transporte. E tem vaga também para ensino superior, para aqueles alunos que já passaram do 5º período, que estão cursando do 5º até o penúltimo período da sua universidade. Nesse caso, essa seleção desembolsa aí para esses estagiários um salário de R$1.000, mais o auxílio transporte de R$130. A gente tem aí vagas para arquitetura, engenharia civil, várias engenharias, então são bastante opções para esses candidatos. É só correr lá no site que você consegue todas as informações. Adriane. Keitea, muito obrigada pelas informações. Já já a gente volta para mostrar os gols de mais uma rodada do Barezão e tem ainda a nossa entrevista do dia, um alerta contra o câncer coloretal. É um instante só, eu volto já.